Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, a fase do Vasco deu uma melhorada considerável e o Vasco, se vencer o Ceará amanhã, pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos falar bastante aí do jogo de amanhã, onde você vai poder assistir. Agora um jogo em cima do outro. Vamos falar da boa fase do Felipe Coutinho, renovação de contrato com um jogador importante. Mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Bom, pessoal, com a vitória aí no último final de semana frente ao Sport por 3-1, o Vasco está atualmente na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos conquistados, 2 vitórias e 1 derrota. Aquela derrota contra o Corinthians pesou aí agora para que o Vasco não estivesse na liderança, mas o Vasco está no G4 hoje, que é integrado por Flamengo, Palmeiras, Juventude e o próprio Vasco. É sempre importante o Vasco se manter ali nessa parte de cima da tabela para o Vasco conseguir conquistar coisas grandes no final do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que aproveitar esse bom início de Brasileirão para somar o máximo de pontos possíveis para conseguir fazer um bom campeonato, né? Um campeonato muito longo e cada rodada vale os mesmos 3 pontos, né, cara? Isso daí é uma questão de lógica, mas lá no final faz total diferença essas rodadas iniciais ou jogos fáceis que, por exemplo, o Vasco pode vacilar. O ano passado a gente não foi para a Libertadores por detalhe, né? Se o Vasco tivesse vencido um jogo a mais, teria ido para a Libertadores. Por exemplo, o Vasco não venceu o Juventude no ano passado. Se tivesse vencido talvez as duas do Juventude, o Vasco estaria hoje na Libertadores da América. Por isso que é um campeonato de detalhes, o Vasco não pode vacilar, tem que fazer o resultado, é um campeonato que é realmente resultadista, né, cara? Você pode jogar mal, mas se vencer os seus jogos, você pode conseguir um título. O Fábio Carilli mesmo é um grande exemplo, cara. Ele foi campeão no Corinthians em 2017, com o Corinthians não jogando absolutamente nada. O time só tinha um jogo como referência, não tinha grandes jogadores, não tinha um jogador acima da média para conquistar aquele título da maneira que conseguiu. Tinha feito um dos melhores primeiros turnos da história do Campeonato Brasileiro e foi campeão, né, cara? Com certeza o torcedor deve sonhar com algo semelhante, né? Mas é um sonho um pouco mais distante, a gente tem que ir passo a passo, pés no chão, para que o Vasco possa, quem sabe, permanecer nessa parte de cima da tabela e, quem sabe, sonhar com a possibilidade de título, né? A gente sabe que tem elencos infinitamente melhores do que o do Vasco. Vai chegar um momento que o elenco do Vasco vai cansar, o elenco vai acusar a falta de peças de qualidade, mas enquanto isso não acontece, o Vasco tem que aproveitar e começar a vencer seus jogos aí, como já vem fazendo. E já para o jogo de amanhã, a gente vai ter pela frente o Ceará, cara. Depois do jogo contra o Sport, agora já vamos ter um jogo amanhã, né? Agora é um calendário bem apertado devido a esse Mundial da FIFA. Esse jogo contra o Ceará será amanhã às 9h30 da noite, terá transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes. Jogo fora de casa. O Vasco aí tem que vencer, começar a vencer jogos fora de casa. Perdeu pro Corinthians, é verdade. Estava com o time reserva, mas jogou muito mal. Nada justificou o Vasco utilizar o time reserva naquele jogo e acabou perdendo a partida. Um jogo que até certo ponto, ao meu modo de ver, era acessível para o Vasco conquistar pontos, tanto que o Corinthians aí tá lá embaixo, né, cara? Somente ganhou esse jogo do Vasco. Esperamos aí que o Vasco faça um bom jogo. O Ceará não é um time bobo, não vai ser essa baba toda, como muitos podem achar. O Ceará fez um bom início aí de Campeonato Brasileiro, apesar de ter ganhado uma, empatado e perdido a outra, mas o Vasco tem totais condições, na minha opinião, de vencer o Ceará, mesmo o Ceará não sendo esse time tão fraco assim. Esperamos que o Vasco faça um bom jogo, 1-0zinho amanhã é goleada, 2-1 é goleada. Esperamos que o Vasco consiga ter uma boa consistência para conseguir sair com esses 3 pontos fora de casa. Esse é o tipo de confronto que o Vasco tem que vencer, dentro e fora de casa. Eu sei que é complicado o Vasco ter elenco para conseguir conciliar competições como Copa do Brasil, Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro, mas esse tipo de jogo a gente não pode passar batido. O Vasco tem que pontuar sempre nesse tipo de jogo, tanto em casa e principalmente fora. Se pontuar bem fora de casa, aí o Vasco consegue fazer bons pontos dentro do campeonato, assim como foi no ano passado. E caso vença o Ceará amanhã, o Vasco pode assumir provisoriamente a liderança da competição, porque o Vasco chegará a 9 pontos conquistados, ultrapassará Flamengo, Palmeiras e Juventude, que ainda vão jogar na rodada, mas o Vasco, o seu time que irá abrir a rodada, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco pode chegar à liderança, pelo menos de forma provisória, logicamente secando os que vêm atrás, né? Se esses times não pontuarem ou pelo menos empatarem seus jogos, o Vasco ficará mantido na liderança da competição. Uma notícia muito boa, esperamos aí que o Vasco faça um bom jogo amanhã contra o Ceará. A princípio, o time deverá ser o mesmo que venceu o Sport, com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique, a zaga ali, com o João Vitor, possivelmente Lucas Freitas, não sabemos como que está a situação, a saúde do Maurício Lemos, que teve uma fratura na costela, acho que ele deverá ficar de fora desse jogo. Possivelmente o Lucas Freitas será mantido ali na zaga,
Lucas Piton na lateral esquerda, que já fez um jogo melhor nesse jogo contra o Sport, deu uma crescida ali nesse jogo, melhorou bastante aí comparado aos últimos jogos que ele vinha atuando. O meio campo ali possivelmente com o Hugo Moura, Tietê ou Jair, quem sabe aí podemos ter essa alteração no meio campo, já que o Tietê não jogou tão bem assim contra o Sport. Mais à frente, Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Verratti. Esse é o provável Vasco que deverá enfrentar amanhã o Ceará, fora de casa, um jogo muito importante. Os 3 pontos são de suma necessidade para que o Vasco se mantenha na parte de cima da tabela. Deixe nos comentários o que você espera amanhã desse jogo. Para você, qual é o placar de amanhã? Na minha opinião, 1-0 Vasco, cara. Aquele golzinho ali do Verratti ou do Coutinho. Bom, e por falar em Coutinho, finalmente parece que o jogador está apto aí a ajudar o Vasco nessa temporada, né, cara? O jogador parece que realmente está super adaptado ao futebol brasileiro, adaptado ao clube. Aparentemente, não vem tendo nenhum tipo de lesão grave, nenhuma lesão aí deverá atrapalhar o Coutinho, pelo menos por agora, né? Nada foi detectado no atleta, a gente chegou até a ficar preocupado naquele jogo da Sul-Americana, que ele saiu substituído, mas não foi dúvida para esse jogo contra o Sport, ele destruiu, deu uma assistência, é um jogador muito importante que, estando bem, jogando muita bola, voltando a atuar, não dos tempos do Liverpool, mas pelo menos ali no início do Aston Villa, cara, ele vai ajudar demais. Ele é o melhor meia disparado do futebol brasileiro. Vejo muita gente elogiando esse Arrascaeta, que nunca jogou na Europa, não tem bola para jogar na Europa, né? Claramente, por isso que ele nunca foi jogar lá. E o Coutinho é um jogador muito acima, mas muito acima de qualquer meio campista que temos aqui no futebol brasileiro. Talvez um que pode se aproximar dele, mas que não tem a carreira do tamanho da do Coutinho, é o Oscar, né? Mas o Coutinho tá muito acima desse jogador, na minha opinião. Ele estando 100% é jogador de Copa do Mundo, cara. Sinceramente, não é clubismo nem nada. Ele estando 100%, é um jogador que tem condições de jogar nessa seleçãozinha aí, que não tem um camisa 10, não tem um meio articulador. Dá para ele, pelo menos, beliscar um banco, pelo menos ali na Copa de 2026, se ele manter esse alto nível de atuação e, claro, melhorar cada jogo e o Vasco conquistar títulos, né? E isso aumenta muito mais ainda a consistência do jogador, aumenta mais ainda a chance, quem sabe, dele poder jogar uma Copa do Mundo, ele sendo decisivo, ele decidindo jogos importantes para o Vasco. Tudo isso pode ser levado em consideração. É um jogador que ele não pode abrir mão da seleção, na minha opinião. A seleção brasileira não tem esse jogador, não tem esse meia de qualidade, não tem esse meia ali que faz uma parceria, por exemplo, com o Neymar, como foi por anos, o Coutinho e Neymar. Com certeza a gente espera que o Coutinho melhore e eleve mais ainda o seu nível técnico para que o Vasco só tenha a ganhar. E ele próprio, quem sabe, se ele tiver alguma ambição de jogar mais uma Copa do Mundo. Deixa nos comentários o que você está achando desse crescimento do Coutinho. Finalmente aí o jogador parece está bem entrosado, está bem adaptado ao futebol brasileiro, depois de lesões, depois de longo período aí de adaptação, não estava conseguindo se encontrar, mas aparentemente nesse início de Brasileirão, início de Sul-Americana, o jogador está voando, está jogando muita bola, fez golaço na Sul-Americana, vem sendo um dos artilheiros do Vasco nessa temporada, se eu não me engano ele já fez 5 gols com a camisa do Vasco nesse ano de 2025, com certeza muita coisa boa está por vir aí com o Coutinho aí com a camisa 11 do Vasco. Bom, e agora vamos falar aqui de renovações, cara. O Vasco e o Ryan finalizarem os ajustes finais aí para renovar o contrato do jogador. De acordo com o Globoesporte.com, no último sábado, as partes estavam finalizando os ajustes para elaborar e assinar o novo contrato do Ryan. No momento, ele tem vínculo até o final desse ano. Esse processo de renovação não deverá levar muito tempo para ser concluído. O Ryan voltou a marcar aí na vitória do Vasco, fez o gol praticamente da vitória, né? O 3-1 contra o Sport. Com certeza é um jogador que tem muito a acrescentar aí ao elenco vascaíno, muito a aprender também, muito a evoluir e ser um jogador importante aí nesse ano de 2025 para o Vasco, né? Pelas pretensões do Vasco, ele pode ser um jogador muito importante ali no ataque. Muito importante essa renovação, porque agora no meio do ano, com certeza iria aparecer muitos clubes tentando assinar um pré-contrato com o Ryan, já que ele poderia assinar de graça e sair de graça do Vasco, né, cara? Já que ele tem contrato somente até o fim do ano. E o Vasco tenta essa renovação para afastar também esses interessados em querer o jogador em tese de graça e, claro, aumentar, quem sabe, a multa rescisória, quem sabe aí aumentar também, dar um salário melhor para o atleta, para que ele permaneça no Vasco pelo menos até o fim desse ano. Porque, como eu disse, esse jogador será importante aí nessa temporada. Se perder esse atleta agora, no elenco vascaíno não tem um jogador com as características do Ryan. Atualmente ele é o reserva imediato do Verratti, pode atuar também como ponta direita. Nesse jogo aí, que ele fez o gol, foi pela ponta esquerda, um jogador muito polivalente. Com certeza esperamos que ele evolua e seja potencializado cada dia mais, que ele possa ajudar o Vasco nessa temporada. Outras situações de renovações, tá emperrado, renovação aí com o Léo Jardim e com o Paê. Até agora não temos novidades quanto a renovações desses dois jogadores.
Há informações aí que o Léo Jardim já tem propostas do Vasco em suas mãos, só que até agora ele não teria respondido a essas propostas, mas o Vasco busca essa renovação e só depende do atleta, né? Depende dele e do seu staff se ele quer renovar esse contrato com o Vasco. O Payet tem contrato até o próximo dia 5 de maio, se não renovar, ele sairá do Vasco. O Payet tá com muitos problemas aí, cara, não dá pra gente trazer aqui, destrinchar o que está acontecendo com o Payet aqui no nosso canal, porque realmente é uma situação que vai além das permissões do YouTube. Se eu falar aqui o que está acontecendo com o Payet, nosso vídeo perderá monetização, poderá aí perder muitas visualizações, realmente não tem como eu entrar nesse assunto, mas se for comprovado o que ele fez, é uma situação muito grave, né, cara, é complicadíssimo. O jogador aí tem contrato somente até o dia 5 de maio, quer permanecer no Vasco, jogou bem aí esse jogo contra o Sport, parece que ele está focado aí no Vasco, parece que ele está deixando esses problemas extra-campo de lado, mas aparentemente, se acontecer algo grave, o Payet não irá se escapar de uma punição grave do futebol brasileiro, né? Deixa nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Payet, renovação do Léo Jardim também com o Ryan. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí qual é o seu palpite para amanhã. Ceará e Vasco, jogo fora de casa, na minha opinião, 1 a 0 Vasco, ou do Verratti ou do Coutinho. Tamo junto, é nóis.